Meus amigos, boa noite. Boa noite. Boa Boa Hoje está noite. hoje tá menos frio um pouco, né? Tá assim, agradável, não é? Que bom estarmos juntos, que bom podermos, depois de um dia de trabalho, podermos nos reunir para comungarmos juntos, aprendermos um pouquinho aí da palavra do nosso Deus, permitir que Ele fale aos nossos corações, enfim, estarmos juntos. Que Deus te abençoe nesta noite, que Deus nos abençoe, que o Senhor fale aos nossos corações e que seja um pouco mais de aprendizado na nossa comunhão aí com a palavra de Deus e etc. Né? Muito bom. Eu hoje eu estava na estrada olhando a hora e eu pensava comigo, será que vai dar tempo de eu chegar a tempo para a live? E olha como que Deus é bom. Nós chegamos aqui tem o quê, Sandra? Uma meia hora, né? Mais ou menos. E Deus nos trouxe em segurança. Louvado seja Deus por isso. Amém. Amigo Camilo, por gentileza, nos eleve a Deus em oração. Oremos, então. Querido Deus, amado Pai, neste momento que já chegamos aqui na Tua presença, queremos te agradecer, Senhor, pela vida e pela saúde. Por mais um dia que o Senhor nos concedeu, Senhor, pelo privilégio de acordar com vida, nós somos gratos, Senhor. E por essa oportunidade vai ser aberta a Tua palavra, a qual o Teu servo falará. O Senhor falará através disso. Abençoe, Senhor, esse estudo que vai ter agora. Que o Senhor Sim. seja com ele, seja conosco aqui, Senhor. Vamos é, assistir a essa live agora, os demais que irão ver depois. Seja com todos, Senhor. Abençoe nosso melhor, nosso ente querido. E depois, Senhor, nos dê um restante de noite tranquilo. Nós te Amém. rogamos agora por Jesus. Amém. Amém. É. Amém. Amém. Queridos, se alguém fosse fazer uma biografia sua, o que ele colocaria? Prefiro nem pensar. Mas, veja, quando nós, quando nós pegamos um livro para ler, é interessante a gente conhecer quem escreveu o livro, onde a pessoa morou, os pais, né? Enfim, o que ela fazia, o que levou ela a escrever aquela obra e etc. Você sabia que a Bíblia, ela quando fala de muitos personagens, ela faz uma biografia dessa pessoa? Você pega um texto aqui, você pega outro texto ali, você pega um comentário e você vai somando e você acaba tendo informações sobre aquela pessoa que você fica assim, poxa vida, eu não tinha observado isso. E o nosso estudo hoje, nós tem esse tema, né? Josué, a conquista da Terra Prometida. Você vê, nós estudamos Gênesis. No livro de Gênesis ali, a gente pôde ver Deus chamando Abraão e a partir de Abraão, Deus fazendo promessas para ele. E nós estudamos o livro de Êxodo, e o livro de Êxodo, o povo de Deus no Egito, também era, vamos dizer assim, profético, era uma promessa de Deus que o povo iria para o Egito e ia ficar lá durante 400 e poucos anos e depois sairia com mão poderosa. E você vai avançando. Você tem o livro de Levíticos, que nós não entramos nele, é o livro que fala das leis. Depois você tem o livro de Números, que também é também um livro histórico, contando aí a, a história também do povo, a caminhada do povo, os altos e baixos do povo. E você vai para Deuteronômio. E Deuteronômio é um livro que foi escrito no último ano de vida de Moisés. E esse livro, Moisés procura trazer a lembrança daquela nova geração
Tudo que aconteceu antes era como que uma recordação. Olha, os pais de vocês fizeram isso e, como consequência, passaram aí 40 anos no deserto. Então, preste atenção, não façam. Deus está propondo para vocês caminhos diferentes, né? Caminhos de bênçãos. Então, escolham os caminhos de bênçãos. Então, poderíamos dizer que o livro de Deuteronômio é um apelo que Moisés faz ao povo para que o povo não esqueça as providências de Deus durante toda a caminhada. Ok? E a partir de Deuteronômio, a gente vai encontrar aí o livro de Josué. Não é? E Josué é um personagem nas Escrituras maravilhoso a gente conhecer sobre ele. Então, hoje a gente vai, pela graça de Deus. Opa, deixa eu jogar cá para cima. Isso. A gente vai, pela graça de Deus, conhecer um pouquinho sobre esse personagem. Então, Números 27, versículo 18 ao 20. Josué ele está sendo apresentado ao povo como o novo líder que ficaria no lugar de Moisés. Então, no capítulo 27, versículo 18 ao 20, diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, impõe as mãos, apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Põe sobre ele da tua autoridade, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Vocês se lembram que quando nós encerramos o livro de Êxodo, ou melhor, quando nós encerramos Êxodo, nós terminamos com Deuteronômio. Moisés preocupado, Deus fala para Moisés, olha, amanhã você vai descansar. Amanhã vai ser o teu último dia de vida. E Moisés preocupado, e agora, como que o povo vai, quem vai guiar o povo? Como que vai ser feito? Não é? Ele não discutiu com Deus vamos dizer, Deus conceder a ele mais anos de vida, mas ele tinha uma preocupação. Quem vai liderar o povo? Então, diante dessa preocupação de Moisés, Deus, ele dá uma ordem a Moisés. Chama Josué. Chama Josué, impõe as mãos sobre ele. Esse homem, ele é cheio do Espírito Santo. Traga ao santuário, diante de todos os anciãos, diante do povo, e faça uma coisa, confere a ele agora a responsabilidade de conduzir o povo, ser o líder do povo, conduzindo o povo para Canaã. O versículo 20 diz: põe sobre ele da tua autoridade para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. Então, o chamado ali de Josué, a apresentação de Josué foi algo público, para que não houvesse o disse-me-disse que Josué era melhor que alguém. Não, não. Deus escolheu. Deus escolheu. Deus disse: toma, Josué. Ok? Bem, queridos, então, como nós falamos há pouco, o nosso estudo tem por objetivo conhecer um pouquinho sobre a biografia desse homem. Josué, um gigante na fé. Durante todo o ministério de Moisés, você vai ver esse homem, né, Josué, nos momentos difíceis pelos quais Moisés passou, aí na caminhada, nos momentos que Moisés errou com o povo, ele estava lá. Nos momentos em que Moisés mais precisava de alguém ao seu lado, você olha para as Escrituras e você vai encontrar Josué ao lado de Moisés. Não é? E nós colocamos algo aqui que tem muito a ver com a gente hoje. Né? Quando esse líder, Moisés, precisou se aposentar, o que Deus fez? Deus, ele chama
ele Ó, escolhe, ele apresenta Josué para ocupar o lugar de Moisés. e eu vou levar lá. Então, veja você um detalhe. Vê se você se lembra desses nomes aqui. Você se lembra de Samua, Safate, Gergel, Paute, Gadiel? Ô, Omar, você está rindo porque não são nomes bonitos, Omar? Os nomes são Rapaz, muito bonitos, só que ninguém se lembra deles, né? exato, né? Ariel, Setur, Nabi, Iguel. Alguém se lembra desses O nomes? que você fez, esquisito? Gente, eu vou dizer para vocês. Eu gosto de estudar a Bíblia, mas eu não lembrava desses camaradas, não. Por quê? Por que eles não eram lembrados? Né? Se a gente acrescentar mais dois nomes, Josué e Caleb, a gente consegue lembrar agora quem são eles? Sim, Quem são eles? Sim. sim. Eles é que foram espias. Os 12 espias, né? Mas engraçado que a gente só lembra de Josué e Caleb. Será que teve alguma coisa especial para que Josué e Caleb se destacassem? Com Com certeza, né? certeza. Com certeza. Então, olha, todos foram escolhidos por Deus. Gente, olha que interessante isso aqui. Todos foram escolhidos por Deus. Foi Deus quem escolheu. Se você for lá em Números 13, Deus está dizendo, da tribo tal, você chama tal, da tribo tal, chama tal. Então, eram pessoas de confiança. Foram colocados ali como líderes, como príncipes, que deviam espiar a terra, representantes de cada tribo, né? Que deviam espiar a terra de Canaã, fazer um relatório detalhado das condições ali daquele território, né? Por quê? Que aquele território seria a morada do povo, sabe? Mas os nomes dos 10 primeiros, eles caíram no esquecimento. Josué e Caleb, a gente percorre a Bíblia e você vai ver aqui ou acolá, você vai ver o nome, ou os nomes desses dois homens. Eles foram imortalizados. Primeiro, pela fé. E segundo, tudo que eles colocavam à mão, Deus abençoava. Ok? Bem, mas o que causou a diferença? Por que 10 foram esquecidos e por que somente dois foram imortalizados? Fiéis, né? Alguém Eu acho responde? que esses dois, eles viram a terra com os olhos que Deus esperava, né? Foi isso, Letícia? Não sei, eu penso que sim, né? Vamos ver? Não, correto, correto, isso É isso. mesmo, Obrigada, Ana. correto. Interessante, Letícia, que a decisão de espiar a terra não foi uma decisão de Deus, não foi uma decisão de Moisés, foi uma decisão do povo. O povo quis que primeiro fosse espiada a terra, ok? Bom, já que vocês querem assim, então Deus escolheu as pessoas que deveriam ir lá. Agora, você falou uma coisa interessante. Eles olharam, eles viram, eles fizeram um relatório. Todo o relatório dos 10 era um relatório falso? Não, Quando eles falaram das cidades moradas, quando eles falaram dos gigantes, era verdade? Sim. sim. Era verdade, mas houve assim uma, como que eu vou te falar? Houve uma Supervalorização. Incredulidade? Ah, supervalorizaram o relatório deles e houve algum exagero dos números. Então o relatório dele não era totalmente verdadeiro. Isso que aconteceu. sim, pegando um gancho, Ah, tá. sei que olha só, pegando um gancho do que o Omar está falando, do exagero, eles chegaram a falar assim: é uma terra que consome seus moradores. Mas não era uma terra de gigantes? Sim. Não é? Ah, nós Sim. somos, vamos dizer, diante deles como? Gafanhoto. Gafanhoto. Gente, uau, não é? Mas vamos lá, olha só. A primeira menção de Josué nas Escrituras, Josué é apresentado como um general, como um líder militar.
ocorre exatamente, né, aqui em Êxodo 17:9. É a primeira vez que a gente, ou melhor, ele apresenta como um líder militar? Não. Ele vai se tornar um líder militar. Mas em Êxodo 17:9, vamos abrir lá nossas Bíblias? Nós temos dois textos aí em Êxodo 17. Êxodo, segundo livro da Bíblia, 17, verso 9. Ok? Só um instantinho, por favor. Vocês vão me perdoar, mas eu coloquei Uhum, isso errado. uhum. Deixa eu só pegar aqui. A gente, às vezes, na pressa, a gente não faz a correção, não é? Vamos pegar Números, capítulo 13, versículo 8. Números 13, verso 8. Ah, números, agora eu não Números, vi. Uhum. números. Tá, peraí. Em Números 13, a gente vai encontrar a lista. Deixa eu só corrigir aqui, só um instantinho, por gentileza. Não, Eu mas tô em números 13. ali em Êxodo 17, verso 9, Oi. ali também ele foi colocado à frente é, no combate aos amalequitas. Sim, 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 mas não é nesse texto que ele aparece a primeira vez. Não é nesse texto aqui. Ou é? É desse texto. É nesse texto mesmo? Ué. Então, deixa eu voltar para lá. Então, Não, deixa eu voltar para o Êxodo. aqui é ao vivo, Letícia. Aham. Aí vai ser Êxodo 17:9. 17. Ok. O que é que nós lemos aí? Com isso, Com isso, orden... pode, tá. pode Com ir. isso, com isso, ordenou Moisés a Josué, escolhemos, escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Isso. Amanhã Sim. estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Obrigado. Então, verdade, Omar. Eu também não ia bater, né? Eu estava em outro livro. Não, é? Não ia conferir aqui a leitura. Mas então, veja bem, o povo de Israel sai do Egito, né? E, em um dado momento da caminhada, o que acontece? Os amalequitas, eles dão contra o povo de Israel a parte traseira, onde estavam os velhos, onde estavam possivelmente ali os debilitados, aqueles que estavam andando mais devagar, e foi um ato muito covarde. E diante desse ato covarde dos amalequitas, Deus ele fez um juramento que riscaria o nome de Amaleque da face da terra, né? Então, nesse verso aqui, 17:9, é a primeira vez que Josué aparece, e quando ele aparece aqui, já é o quê? Como um militar, né? É como um militar. Quem é que está comandando aqui aquela investida contra os amalequitas? Josué, não é? Mas sabe, o que você conhece aí sobre os ancestrais de Josué? O que a Bíblia fala a respeito? Nada. A Bíblia não fala que nesse contexto do capítulo 17, se ele era casado, se ele tinha irmãos, né? Então, nesse início da jornada, a gente tem pouquíssimas informações aí sobre Josué. Sobre sua família, a única informação que nós temos é qual? Ele é filho de Num e é da tribo de Efraim. E sobre
Agora sim, deixa marcado aí, vamos lá em Números, capítulo 13. Números 13. Você vai até achar estranho, tá? Mas é o que o texto está dizendo. 13, versículo 8. Achamos? Sim. Chamos. O que que nós lemos aí? Da tribo de Efraim, Oséias, filho de Num. Ué, mas peraí. Quem é Oséias? Josué. É Josué? Sim, é Josué, não é? Só que aqui ele é apresentado como com o nome dele de nascimento, o nome que os pais deram a ele. Mas você vai ver que em algum momento da história o nome de Josué foi mudado. Ok, Josué vai, ataca os amalequitas, e quando ele volta desse, de atacar os amalequitas, volta lá no capítulo 17 de Êxodo, e você vai ver um detalhe também ali interessante. Êxodo 17, verso 15. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: O Senhor é a minha bandeira. É isso? Só um instantinho, gente. Só um instantinho. O Senhor é minha bandeira, ok? Não, eu vou fazer o comentário, mas é esse texto aqui que está trocado. Olha só, quando os amalequitas ali são, vamos dizer, usar o termo que a Bíblia traz, desbaratados, Moisés ele escreveu um livro a respeito da destruição, né, dos amalequitas, e a palavra de Deus, ela, aí num dado momento, ela diz assim, passa isso a Josué, fala isso a Josué. Então Josué, ele mais tarde, ficaria encarregado de levar a cabo aqui a destruição dos amalequitas. Bom, mais adiante, a gente vai encontrar também a importância de um nome, que é lá o texto de 13:8 de Números. Veja bem, a gente dá importância, quando a gente escolhe um filho, a gente procura saber a origem do nome que a gente quer dar à criança. Deveria, né? Não. Mas a gente achei bonito. Ah, um jogador de futebol, vou botar o nome do meu filho, em lembrança que é um jogador de futebol, ou então um artista, não é? Mas não deveria ser assim. Um dia, quando o nosso filho, Sandra, chegou para mim e disse: Olha, estou grávida. Uma das primeiras coisas que a gente procurou foi um nome para o nosso filho. E nós escolhemos o nome Robert, Mesmo mas Roberto, que é o mesmo que Roberto, que é cheio de glória. que significa cheio de glória. A gente procurou o significado desse nome, o que ele quer dizer. Por exemplo, você sabe o significado do seu nome? Roberto já sabe, Roberto. Cheio de glória. Legal, né? Né? Nunca tinha parado para ver. Cheio de glória. Então, a Bíblia, na literatura bíblica, você vê que no Oriente as pessoas elas dão muita importância ao nome. Por exemplo, Adão. Quer dizer Adão? Adão e Edom. O que tem de semelhante? Vermelho. Quando uma pessoa ela está aí desfrutando de plena saúde,
Como que é a face dessa pessoa? Corada. Nada. Dourada, rosada, não é? Então, Adão, Edom, quer dizer vermelho. Vocês se lembram que Esaú, o nome dele foi mudado mais tarde? Foi mudado para Edom. E qual a razão? A pele dele, né? A pele? Redondo, né? A pele dele, o cabelo dele vermelhado. Avermelhado. Mas sabe o que, que mais tinha a ver? Aquele guisado vermelho que ele vendeu a primogenitura. Por um guisado vermelho que o irmão está Também. fazendo e disse, estou morrendo de fome. De que me adianta? Né? Mas Edom tem a ver com o vermelho. Então pode ser o cabelo vermelho dele, mas aí os comentaristas eles dizem que a maior razão foi devido a ele ter vendido a primogenitura dele por causa de um guisado vermelho. Né? Por exemplo, Abrão, pai de Pai de multidão. Abraão, pai de nações. Né? José, acrescentador, ou mais um. Né? Isaac, riso. Né? Então a gente tem Daniel, Deus é meu juiz. E não é diferente. Você vai aqui ver o nome do filho de Num, e o nome dele é, primeiramente, Oséias, ou Roséia, que quer dizer salvação. Quando você vai no capítulo 13, verso 16 do livro de Números, olha o que você encontra lá. Números, capítulo São 13, estes. Opa. capítulo 13, verso 16. São estes os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Oséias, filho de Num, Moisés chamou Josué. Então, Oséias, filho de Num, Moisés chamou de Josué. Josué. Mudou o nome dele. Mudou o José para nome. Josué. Veja, mas Josué, ou melhor, o nome dele já queria dizer salvação. Sim. Não muda para Josué. Ô, Marco, como é que a gente lê isso aqui? Ah, não, não pergunta, não. Não sei, não. Não basta, olha. Faço a menor ideia. Essa aí dos universitários. Olha só. Yoshua. Yoshua, aqui. Né? Jeová é a salvação. Só que mais tarde, séculos mais tarde, veio um menino lá da tribo de Judá que nasceu, né? E o anjo diz que ele seria chamado de Jesus. E no grego, Jesus é Yesu, não é? Mas Jesus no hebraico é Yeshua ou Yehoshua, ou seja, é o mesmo Ih, travou. significado do nome de Josué. Gente, agora você pensa que peso esse homem agora carregava sobre os seus ombros. Eu não me lembro onde está a passagem, mas ela me veio à memória agora e eu quero dividir com vocês. Moisés diz assim: olha, que depois dele viria um maior do que ele e que o povo deveria obedecer. Quando a gente. Lembra, Omar, dessa passagem? Não me lembro. Ô, Marcos, você aí que está sempre nos socorrendo, acha essa passagem aí para gente. Moisés está dizendo que depois dele viria um maior do que Ah, sim. ele, a quem devia obedecer. Ah, O povo devia João obedecer. Batista. Ah, Quem era esse personagem que viria depois de Moisés? Jesus. Jesus. Heloísa, pelo incrível que pareça, a gente sempre aprendeu que Jesus. E está Uhum. e tá certo. Mas Moisés está falando daquele contexto que eles estavam vivendo. Viria alguém. É 18. Qual? Qual é, Marcos? É Deuteronômio 18, 18 e 19. Leia para a gente, Eu vou. Marcos, por favor. Peraí que eu estou terminando de abrir aqui.
abrir aqui. Isso, que Deve diz? ser 18, qual verso? Diz o seguinte: suscitar-lhe-ei um profeta no meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhe falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar, nem meu nome, disso lhe pedirei contas. Porém, acho que seria. Eu acho que não é esse, não, né? Não, não. Mas veja, Moisés fala que depois dele surgiria um que seria maior que ele, que o povo deveria obedecer. Então, durante muito tempo, eu entendi, não, Moisés está falando de Jesus. Jesus viria aí séculos mais tarde. Mas quando você troca isso aí em miúdos, você vai ver que Moisés está falando também, está falando de Jesus lá na frente, mas ele está falando de Josué. 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 Por que Josué... Ô, Tevan, será que é o 15? Ó, o 15 diz o seguinte: Diga. o Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A Isso. ele ouvirás. Será que é esse? Isso, é esse aí, esse texto. Qual é o texto? É o versículo 15, capítulo 18, versículo 15. Então é esse texto aí, 18, 15 de Deuteronômio. Gente, por que Josué, nesse contexto aqui, primário, que Moisés está falando, por que ele é maior que Moisés? Veja, Moisés falava face a face com Deus. Moisés, ele subiu no monte, recebeu as tábuas dos mandamentos. Ele tinha uma intimidade tremenda com Deus, que nós colocamos aí entre aspas. Ele discutia certos assuntos com Deus. Algumas vezes Deus ouviu o que Moisés sugeriu, mas Moisés fala que Josué seria maior do que ele. Qual a razão? Levaria o povo, né, para a terra? Ô Assim, se for. Marcos, qual foi vamos dizer assim, um dos últimos pedidos que Moisés fez a Deus? Passar no caso, o Rio Jordão e levar o povo, né, para a terra prometida, Exato. Não é? E Deus diz o que para Moisés? que Basta, ele não iria. você não vai passar. Então, nesse sentido, Josué é maior do que Moisés. Nesse sentido. Não é? Porque veja, Moisés vai no Egito, Deus fala para ele que ele tirasse o povo do Egito e levasse para a terra prometida. Mas um pecado impediu Moisés de entrar na terra prometida. E você vê agora, no final da história de Moisés, ele passa lá o bastão para Josué, e é Josué, Letícia, que vai transpor o Jordão e levar o povo para a terra da promessa. E Moisés queria demais isso. Agora, veja, o nome Josué, Jeová é a salvação. Ali era uma salvação limitada. Por que uma salvação limitada? Porque aquela geração iria entrar na terra prometida e eles iriam morrer. Iam envelhecer, iam morrer. E a gente vai chegar no capítulo 24 de Josué e você vai ver que Josué já está velho, não é? E Josué morre. Veja, aquele arauto, aquele gigante da fé, aquele que Moisés falou que seria maior que ele, também morreu. Mas interessante que tanto Moisés quanto Josué, eles eram um tipo de quem? Jesus. De Jesus. Não, os dois, na sua trajetória, na sua missão de conduzir. Veja, Josué não libertou o povo da escravidão, mas Moisés sim. Jesus ele nos liberta da escravidão do pecado. Moisés não conseguiu levar o povo a Canaã. Josué sim. Jesus vai nos levar a Canaã celestial. Ok? A nova terra. Quando ele voltar. Então, esses dois homens, eles unidos, eles completam aquilo que Jesus veio fazer por cada um de nós. Então,
Isso aí nas escrituras é magnífico a gente estudar a respeito. Roberto, você está sem som aí, tá? Depois você abre o teu som. Algo mais que a gente pode também ver de Josué, a gente viu primeiro Josué como um general, não é? E que tal a gente olhar Josué como um primeiro-ministro? É o que ele é. Ele era? Mas olha o texto. Alguém pode ler, por favor? Êxodo 24, versículo 13 e 33, versículo 11, está aqui na tela. 24, Levantou, 13. Sim. levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. Ok. Roberto, olha só. Levantou-se Moisés com Josué. O que Josué era de Moisés? Servidor. Prim, Servidor. servidor. O que o servidor faz? O que um servo Serve, serve, um Então, servo. se né? Ele não serve. Por exemplo, quando Eliseu foi chamado para ser profeta, ele foi chamado para ser um servidor de Elias. Para E sabe vocês sabem o que Eliseu fazia? comer. A Bíblia diz que ele despejava água nas mãos de Elias. Ah, mas o verso 11. Vamos lá, vamos ver se acrescenta alguma coisa. 33:11, o que nós lemos? Falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Olha que detalhe desse texto. Moisés estava lá na tenda do encontro, falando com Deus. Quem é que estava junto dele? Josué. Josué, não é? Ele não entrava na tenda, mas ele estava ali, junto, perto, possivelmente, Luísa, ouvindo. A conversa. Eu não sei se ele ouvia Deus, mas ele ouvia Moisés. A conversa de Moisés com Deus. Então, a gente vai encontrar essa expressão aqui, servidor, não é? Várias vezes, quando está Moisés e Josué. Josué, servidor de Moisés, servo de Moisés. Parece que dá-se uma impressão de insignificância, não dá? Em relação a Moisés? Não pensa, né? Aparentemente, a palavra aparentemente nos traz isso. Mas olha, eu fui buscar esse termo, essa expressão servidor lá no original bíblico, e olha só, é interessante. Essa palavra servidor, lá o nome dela é charat. E olha só, o que ela significa? Ministro ou primeiro-ministro. Por quê? Porque o serviço que Josué desempenhava era um serviço de alta responsabilidade. Lá no santuário, quem é que estava atuando? Sacerdote? Sacerdote. Como se chamava ele? Arão? Arão. Então, Arão. lá naquele espaço do santuário, a pessoa, vamos dizer assim, mais alta em patente era Arão. No acampamento, a pessoa mais alta em patente, abaixo de Moisés, era Josué. Então, era Josué quem armava o exército para ir à batalha. Josué era aquele que estava ali coladinho com Moisés. Mas eu pergunto a você, Josué coladinho com Moisés, o que estava acontecendo com Josué? Aprendendo, né? Aprendendo,
liderança, aprendendo liderança. E olha, eu digo para você uma coisa: não existe lugar melhor para você aprender liderança, liderança em todos os aspectos, do que na presença de Deus. E Josué aprendeu isso. E Moisés viu que Josué tinha esse desejo de andar na presença de Deus. Moisés o trouxe para mais perto. Sabe, hoje não é diferente. Hoje existem homens, mulheres, jovens que têm esse desejo de andar na presença de Deus. E aqueles que são líderes mais antigos deveriam ter um olhar aguçado para isso e trazer essas pessoas para mais perto. Por quê? Lá em Deuteronômio 34, o que estava acontecendo com Moisés? Ele estava subindo a montanha para não mais voltar. Morrer. Mas mesmo assim, a preocupação de Moisés é quem vai conduzir o povo. Uhum. Não é? Deus, ele olha para Josué e diz: não, Josué está capacitado. Josué aprendeu com Moisés como liderar o povo. Ok? Ô, Tervan, é interessante que antes mesmo de Moisés fazer esse pedido em oração, Deus já estava preparando já Josué, né? Sempre ali ao lado ali de Moisés, né? Muitos Antes anos então que ele antes. pedisse, já estava sendo preparado, né? É verdade, Marcos. É verdade. Heloísa, ok? Durante a permanência no deserto, agira como primeiro-ministro de Moisés e, pela sua fidelidade serena, despretensiosa, sua perseverança quando outros vacilavam, sua firmeza para manter a verdade em meio do perigo, dera prova de sua aptidão para suceder a Moisés, mesmo antes que fosse pela voz de Deus chamado a esta posição. Coisa linda, né? Uhum, Veja, lá no deserto, antes de tais coisas como o que aconteceu lá dos espias, né, em Números 13, você vai encontrar aqui, olha, ele era fiel, uhum, atencioso, perseverante, né? Então ele tinha um caráter nobre. Isso aí foi visto por Deus. E quando Moisés estava para sair de cena, Deus, né, olha só, mesmo antes que fosse pela voz de Deus chamado a essa posição, Deus já o tinha escolhido. Deixa eu fazer uma pergunta para você nessa noite. Você se sente escolhido por Deus? sim. Eu me sinto. E eu também. Você está aqui hoje por quê? Você está aqui porque Jornal Nacional, não quero assistir, novela, não tem graça, não tem jogo da Copa hoje. É por essa razão que você está aqui? Não. 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 Gente, com todas as nossas debilidades, veja, na segunda-feira, além dos dias de adoração que a gente tem público, né, no templo, a gente separou esses 2 dias para a gente ter um encontro com Deus. Mas entenda, antes de você separar esses 2 dias para você ter um encontro com Deus, Deus já sabia do que ia acontecer nesses dias. Uhum, Quando ele te faz o convite e você cede, Deus ele começa a trabalhar na tua vida. uhum, O que eu acho fabuloso é que Deus escolheu cada um. Se você pegar Efésios capítulo 1, você vê que Deus escolheu. Deus quer nos adotar na família do céu. E cada vez, Roberto, que você deixa lá os teus afazeres e vem cá, você está dizendo, de repente até de uma forma inconsciente, você está dizendo para Deus assim, Senhor, eu aceito o teu chamado. Eu aceito. Senhor, eu não sei direito o que eu tenho que fazer, mas eu aceito. Eu estou aqui, Senhor.
Sabe, Letícia, você poderia ter escolhido ir hoje lá para a célula ou para qualquer outro lugar. Mas por que você escolheu ficar? Aprender, né? Eu estou focada em aprender Não é? sobre Então, Deus. então entenda uma coisa: esse teu desejo, Deus vai satisfazê-lo. Porque à medida que você toma a palavra de Deus para estudar, e você permite o Espírito Santo te falar, você pode ter certeza de uma coisa: o Espírito Santo ele vai confrontar você com muita coisa que você não sabe, ou que muita coisa que você tinha uma compreensão equivocada, e Deus vai dizer, o Espírito Santo vai dizer para você, filha, esse é o caminho, ande por ele, certo? É, vem sendo, né? Vem sendo esclarecida, né? Nesses últimos Amém, anos. amém. Não é? Então veja, antes de você nascer, antes de eu nascer, Deus já tinha nos escolhido. Há um texto das Escrituras que fala de um profeta. Eu quero dividi-lo com vocês. Olha só. O texto diz assim: Tá onde? Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Deixa marcado lá atrás, tá? Onde nós estamos estudando. Jeremias capítulo 1, versículo 4 e 5. Roberto, passa o livro de Salmos para frente, né? Salmos, Diz aí, Provérbios, Eclesiastes. Achou já? Aí você qual falou qual capítulo? capítulo e qual Cap- versículo? Capítulo 1, versículo 4 Ah, e o eu vi. 5. Vamos ler até o 7. Capítulo 1, versículo 4 ao 7. Isso aqui, isso aqui de repente responde aquilo que a gente está falando ou contribui com aquilo que a gente está falando. Ó, a mim me veio, acharam todos? A Sim. Uhum. mim veio a palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasses no ventre materno, eu te conheci. E antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e a tudo quanto eu te mandar falarás. Há um salmo que o salmista ele diz assim: Antes que os. Ele fala da forma como nós fomos formados, né? Assombrosamente formados. E o salmista diz assim: Antes que um dia nosso existisse, todos os nossos dias já estavam contados. Isso é magnífico, gente. Quer ver uma coisa? Ah, Roberto, o que você vai fazer para amanhã? Amanhã, Aham. uma conta de criança. Sabia, Para Roberto? quem? O dia de amanhã, Uhum. o dia de depois de amanhã, o dia da semana que vem, todos eles Deus já conhece. Todos eles Deus já conhece. Todos eles são contados diante de Deus. Ok? Então a gente não consegue esconder nada de Deus. Agora observe. Antes que te formasses no ventre, te escolhi. Para a salvação, Deus escolheu todos. Todos, cada ser humano. Mas a resposta de aceitar esse presente de Deus é de quem? Nossa. Nossa, É nossa. Não é? Então, o desejo de Deus é o quê? Que a gente seja aí como Josué. Não é? É comprometido com ele. Vejamos algo mais. Josué é também um espião. A gente conhece aí a história lá, né? Mas olha, na divisa com a terra prometida, 12 homens são enviados para espiarem a terra. E tinham que fazer o quê? Trazer um relatório sobre a qualidade da terra, suas cidades, povo que habitava nela, enfim.
Tinha que trazer um relatório. O que Deus pretendia para Israel, isso aqui, Letícia, você falou um pouquinho lá atrás. O que Deus pretendia era que Israel, ou que aqueles espias, através dos olhos humanos, eles pudessem ver com os olhos de Deus o cumprimento das promessas. Moisés, ele conseguiu ver com os olhos de Deus. E o que Deus queria para o seu povo, que eles confiassem de tal forma nas promessas de Deus, que eles não precisassem mandar pessoas lá para comprovar que aquilo que Deus havia prometido era real. Sabe, olhar com os olhos de Deus é olhar com fé, ou olhar pela fé. A palavra de Deus, ela vem nos trazendo que 40 dias depois que aqueles homens retornam, eles trazem uma descrição da terra. Nem tudo que eles falaram era mentira, aqueles 10, né? Mas, como o Omar falou, eles supervalorizaram as coisas, exageraram em outras e colocaram Deus de lado. A incredulidade falou mais alto, tanto neles quanto no povo. E eles começaram a lamentar que melhor teria sido ter ficado no Egito. Josué e Caleb, eles tentaram acalmar aquele tumulto, aquele desalento do povo, rasgaram suas vestes, sinal de pesar e indignação. Eles, vamos dizer assim, eles pularam lá no meio do povo, né? Suas vozes se fizeram ouvir acima da tormenta das lamentações. E o que acontece? Em um dado momento, aqueles 10 instigam a multidão para tomarem pedras e apedrejá-los. E eu digo para vocês uma coisa: se Deus não tivesse intervido, certamente eles teriam apedrejado Josué e Caleb. A palavra de Deus, ela vem nos dizendo que a glória de Deus se manifestou no santuário e houve um silêncio. Houve um silêncio e ali houve a declaração de uma sentença. A escolha que o povo fez foi transformada dias em anos. E agora toda aquela geração deveria ficar ali no deserto, morrer no deserto. Mas é interessante que Deus, em um dado momento, ele diz assim, está lá no capítulo 14 de Números, salvo Josué e Caleb. Por quê? Confiaram. Aqui atrás nós vimos, olha só, fidelidade serena, ele não era pretensioso, né? Perseverou ali quando todos vacilaram, e isso foi visto por Deus. Sabe, hoje não é diferente, tá? Nós estamos caminhando aí para a linha de chegada, ou para o término da história desse mundo. E a palavra de Deus, ela diz assim, que somente aquele que perseverar até o fim será salvo. Sabe, para você e eu perseverarmos até o fim naquilo que Deus prometeu, naquilo que Deus diz que deve ser o caráter daquele que vai estar nos céus, eu digo para você uma coisa, isso aí exige fé, exige confiança. Temos fé? Temos confiança plena nas promessas de Deus? Eu já contei é meio que uma anedota, não quero que vocês façam disso uma graça, mas um homem, ele se gabava de passar sobre um cabo de aço de um lado da montanha para o outro, e ele fazia isso. Ele passava uma vez ou outra fazendo malabarismo com laranjas, uma vez ou outra ele passava com um bastão na mão. E quando ele chegou do outro lado, onde estava a multidão e todo mundo aplaudia aquele homem, de repente aquele homem vira para uma pessoa e diz assim:
Esse carrinho de mão que está aqui, você acredita que eu consiga passar desse lado para o outro lado com esse carrinho de mão em cima do cabo de aço? A pessoa, claro que sim. Mas acredita mesmo? Sim. Então entra no carrinho. Então entra no carrinho. Ah, isso não. Queridos, não é esse tipo de fé, não é esse tipo de fé que a gente vai desenvolver nesses dias para a crise que está à nossa frente. Aqui vai ser uma fé cega. Cega no sentido de que Deus mandou você caminhar, você não sabe o que tem à sua frente, você vai ter que confiar que cada passo que você der, você vai tocar solo firme, mesmo que você não veja. Temos essa fé hoje? Josué tinha, Caleb tinha. Quando você chega lá no final, quando Caleb e Josué estão entrando, né? Aí 40 anos depois, entrando na Terra Prometida, você vai ver Caleb chegando para Josué e dizendo assim: olha, a força que eu tenho hoje, com 85 anos, é a mesma de 40 anos atrás, para entrar e para sair. Olha, é o seguinte: Deus prometeu que aquela terra onde eu coloquei os meus pés, ele me daria em herança. Agora eu pergunto a você: quem é que habitava em Hebrom, Omar? Eram os homens normais? Não. Eram os gigantes. Aqueles gigantes que eles, 40 anos antes, haviam falado: nós somos como gafanhotos. Lá em Hebrom, eram os gigantes. E Caleb, ele sobe a montanha e ele conquista aquela terra. Ele expulsa de lá os gigantes. Deus era com ele. Era um homem de fé. Então, a fé, ela não se desenvolve, ou seja, ela não aparece no momento de crise. A fé, ela se desenvolve dia após dia, em pequenas coisas, em pequenos fatos, acontecimentos em nossa vida. Nós, nós aprendemos a andar, a gente já não começou a andar correndo. A gente engatinha, depois toma ali os primeiros passos, titubeia, né? Se vai cair ou não, até que os passos se tornem firmes para correr. A fé é assim também. Ela tem que ser desenvolvida. E ela desenvolve quando? Não é no momento de crise, mas é no momento de paz. No momento de crise, a fé se revela ou é revelada. Então, a gente vai encontrar um outro detalhe sobre a vida de Josué que é impressionante também. Na segunda-feira, a gente estudou um pouquinho sobre a personalidade do Espírito Santo. E nesse texto aqui, de Números 27, 18, nós vamos encontrar o seguinte: olha, Josué, né, o líder cheio do Espírito Santo. Então, Números 27, 18, o que que você lê aí na sua versão, na sua Bíblia? Se alguém tiver uma tradução diferente, por favor, pode, pode lê-la. Números 27, verso 18. Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem que há o Espírito, e impõe-lhes as mãos. Apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, e perante toda a congregação, e dá-lhe à vista deles as tuas ordens. Até o 19, Estevão? Não, não, só o 18. Caceta. Então, Marcos, olha só.
Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito. Se você toma uma outra versão bíblica, a Reina Valera, em português, você vai encontrar assim: então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem no qual reside ou habita o Espírito, e põe sua mão sobre ele. Aqui, gente, o Espírito é o Espírito Santo. Não é? Sim. Aquilo que nós comentamos na segunda-feira, e nós já falamos em outros estudos, muitos dizem, o Espírito Santo ele veio no Pentecostes. Não, ele sempre esteve. Você vê, quando Josué ele recebe a autoridade de Moisés, é o Espírito Santo agindo na vida de Josué. E a palavra de Deus vem dizendo, então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem no qual reside o Espírito. Não é o espírito, ar, o espírito fôlego. Aqui está com letra maiúscula. Sim. O Espírito Santo, e põe sobre ele a sua mão, impõe sobre ele a sua mão, né? Então, a presença do Espírito Santo no Pentateuco, você vai ver que ela é revelada aí em três formas, né? Por meio de três manifestações. Primeira, sabedoria. Segunda, profecia. E o terceiro, liderança. Essas três características você vai encontrar na pessoa de Josué. Olha só. Se você for a Deuteronômio 34:9, Ô Marcos, pode ler lá para gente? Deuteronômio 34:9. Posso sim, deixa eu abrir aqui. 34:9. Isso. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porquanto Moisés impôs sobre ele as mãos. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor ordenara a Moisés. Ok. Espírito de Sabedoria. sabedoria. Se você for a Números capítulo 11, você vai ver ali que foram separados 70 homens para ajudar Moisés na direção do povo. Ok? E interessante que a palavra de Deus ela vem dizendo no verso 28. Verso 28 diz assim: olha, Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos. Peraí, um dos seus escolhidos? Quem eram os escolhidos? Não eram 70? 70, Eram sim. 70, não é? Então, olha, um dos seus escolhidos respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhes, né? 29. Porém, Moisés lhe disse: tens tu ciúmes de mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu no arraial, ele e os anciãos de Israel. O que me chama a atenção aqui, nesse texto? O que me chama a atenção é Profeta. que Josué, Profeta. Omar, ele era um dos escolhidos, um dos 70. Sim. E Mas aqui, ele, foi mas ele era um profeta. exato, não é? Exato. É, Você pega o verso 24 e diz: saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, sobre Moisés, pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais.
Josué também tinha o quê? É, aqui uma das manifestações do Espírito, a profecia. E Números 27, verso 18, já que nós estamos aqui em Números, você vai ver que ele, 27, 18, e ele é apontado como líder. Então ele tinha um espírito de liderança. E o 18 diz: Disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Nun, em quem há o Espírito. Quando que ele recebeu o Espírito? O Espírito Quando Santo. Quando Moisés Moisés escolheu, parecia. Uhum. quando Moisés escolheu os 70 anciãos para ajudá-lo. Não é? Então, o número 27, ele é escolhido para ser o futuro líder de Israel. Então ele tinha, em Josué havia essas três características: sabedoria, profecia e liderança. Heloísa, tá por aí? Tô. Aham. Desde o princípio, tem Deus operado por seu Espírito Santo mediante agentes humanos para a realização de seu propósito em benefício da raça caída. Isto se manifestou na vida dos patriarcas. A igreja, no deserto, no tempo de Moisés, também deu seu bom espírito para os ensinar. E nos dias dos apóstolos, ele atuou poderosamente por sua igreja através do Espírito Santo. O mesmo poder que susteve os patriarcas, que a Caleb e Josué deu fé e coragem e eficiência à obra da Igreja Apostólica, tem sustido os fiéis filhos de Deus nos séculos sucessivos. Ok. Agora há pouco eu perguntei: por que você está aqui? Aí a Letícia disse assim: para aprender. Agora eu pergunto: para que você está aqui? Antes foi por quê? Para que você está aqui? Somente aprender? Nós viemos aqui aprender. O que a gente deve fazer com aquilo que aprendemos? Viver. Colocar em Partilhar. prática, Partilhar, compartilhar. né? Compartilhar, né? Seja amigos, familiares, enfim. Foi isso que foi feito no passado, ok? Moisés compartilhou com 70, com Josué. Depois, o povo de Israel foi colocado em um ponto estratégico do mundo naquela época para que ele compartilhasse a palavra de Deus com o mundo, apresentasse Deus ao mundo. A Igreja Apostólica, depois que Jesus sobe aos céus, ó, vós me sereis testemunhas. Quando? Quando descer sobre vós o Espírito Santo. E quando isso acontece lá no dia de Pentecostes, somente num dia, Roberto, cerca de 3.000 pessoas aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. E quando você lê o livro dos Atos, né, dos Apóstolos, você vê que dia a dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam São salvos. ser salvos. Então hoje, Letícia, Maria, Marcos, Omar, veja, aquilo que Deus já nos deu como conhecimento dele, Deus espera que a gente compartilhe com aqueles que ainda não conhecem. Nós somos devedores a essas pessoas pela graça que nos foi dada, pela graça que aceitamos, pela salvação que aceitamos. Então vamos lá. Nos tempos do Antigo Testamento, a imposição de mãos estava associada com uma cerimônia especial de consagração ao ministério em tempo integral. Ok? Isso está lá em Gênesis 48, 14 e Números 8, 10. Quando Moisés impôs as mãos sobre Josué em sua investidura, estava-lhe passando parte de sua autoridade, e essa ordenação foi completada pela concessão do Espírito Santo, que está lá em Deuteronômio 34, 9. Quando Moisés sai de cena, Josué estava plenamente cheio do Espírito Santo
para conduzir o povo de Deus. Um outro detalhe que vale a pena a gente falar aqui na sucessão de Moisés é isso aqui, ó. Deuteronômio 34, 9. Lá vem dizendo, lá vem trazendo essa ideia de plenitude. Josué, filho de Num, foi cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés pusera as suas mãos sobre ele, e os filhos de Israel obedeceram e fizeram como o Senhor ordenou a Moisés. Então, aí o último capítulo de Deuteronômio, que é a despedida, não é, desse gigante da fé que é Moisés, Moisés transfere para Josué, seu servidor, a liderança do povo para introduzi-lo em Canaã. Então, assim como Moisés foi cheio do Espírito Santo, também o seria Josué. Então, dois homens submetidos à vontade de Deus, dois homens honrados por Deus, para uma tarefa que poucos estavam preparados para executar. Bem, ainda lemos, Heloísa? Josué era agora o reconhecido líder de Israel. Havia sido conhecido principalmente como guerreiro e seus dotes e virtudes eram especialmente valiosos nesta etapa da história de seu povo. Corajoso, resoluto e perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoístas em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda e, acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na Terra Prometida. Obrigado. Olha só, quando você começa o livro de Josué, Josué é apresentado como servo de Moisés, servidor de Moisés. E Moisés, Deus fala de Moisés para Josué, Moisés, meu servo. Meu servo. Agora, eu vou adiantar o último capítulo de Josué para vocês, mas a gente vai tocar nisso lá na frente, quando chegarmos lá. Vá no capítulo 24 de Josué. Olha como que Deus se refere a Josué lá no finalzinho. Ou como que o escritor aqui se referiu a Josué. Josué, capítulo 24, versículo 29. Quem achar, por favor, pode ler para a gente. Depois destas Sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor, faleceu com a idade de 110 anos. Obrigado, Wanda. Olha só, capítulo 1 de Josué, verso 1 diz assim: sucedeu depois da morte do Senhor, servo. Não, sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo. Esse é o capítulo 1, verso 1. Moisés era servo do Senhor, Deus fala com Josué, servidor de Moisés, dizendo. E como a Wanda leu, depois dessas coisas, veja, aí de mais ou menos aí 30 anos depois da morte de Moisés, depois dessas coisas sucedeu que Josué, filho de Num, servo do Senhor. Queridos, quanto tempo nos é exigido para sermos servos do Senhor? E aí, Omar? Uma vida inteira? A vida inteira, no mínimo. Uma vida inteira. A gente não sabe ao certo quando Josué começou a acompanhar Moisés. No Egito? Não sei. Mas uma coisa a gente sabe. E a palavra de Deus traz para a gente. Josué estava unido, colado com alguém que tinha intimidade com Deus. Josué adquiriu essa intimidade, essa confiança em Deus.
E quando Moisés sai de cena, Josué entra, essa intimidade cresceu, essa confiança cresceu. Josué errou? Sim, a gente vai ver pelo menos um erro de Josué na sua caminhada levando o povo para Canaã. Mas você vai ver lá no final que os acertos de Josué foram imensamente maiores do que aquele erro, como Moisés também, não é? E quando chega lá no final, se a palavra de Deus é inspirada pelo Espírito Santo e tem essa informação ali, Josué, servo do Senhor, era Deus confessando, era Deus dizendo, era Deus afirmando. Bom, eu te faço uma pergunta nessa noite. E essa pergunta está aqui na nossa última lâmina. É, que o poder divino que atuou, possuiu Josué, possua os nossos corações também. Amém. Olha, assim nós seremos tão gigantes na fé e os nossos nomes permanecerão na galeria do livro da vida. Veja, a palavra de Deus ela traz para a gente uma biografia de Josué. Eu fico imaginando qual vai ser a minha biografia lá nos céus. O que está escrito no livro dos céus? O que vai estar escrito nos livros dos céus quando citar o nome do Omar, o nome da Heloísa, o nome da Sandra, o meu nome? Você já pensou nisso? O livro de Josué termina, servo do Senhor. Quando a nossa, vamos dizer assim, a nossa conta for fechada, que no final da nossa conta, lá, na última página, tem escrito assim: até aqui, Maria Linares, serva do Senhor. Até aqui, Wanda Zamboni, serva do Senhor. Até aqui, Roberto, Valdir, Camilo, servo do Senhor. Não é? Então, que a tua fé ela se desenvolva, que ela cresça, porque vai chegar um momento de crise que ela vai ser revelada. E Deus te abençoe. Que você caminhe cada dia aí na presença, na companhia de Deus, apreciando o caráter de Deus, porque pela contemplação Vamos transformar. somos transformados. Que Deus abençoe você nessa noite. Tá bom? Amém. Vamos, Amém. vamos agradecer a Deus por esses momentos? Maravilhoso Deus, bondoso Pai, nós te louvamos, Senhor, agradecidos, porque a tua palavra é belíssima, inspiradora. A tua palavra, querido Deus, ela traz aos nossos corações esperança. Apresenta para nós os grandes homens que andaram com o Senhor, os grandes homens que confiaram no Senhor, e o Senhor agiu através desses homens. Foram teus representantes na terra. Que nós também, querido Pai, estamos vivendo aí no finalzinho da história desse mundo, e possamos também, com fidelidade, representar ao Senhor diante dos homens. Toma cada um de nós em tuas mãos, toma em tuas mãos aqueles que vão assistir, ouvir essa live depois, que sejam tocados pelo teu Espírito, que sejam cheios do teu Espírito, e a missão que o Senhor deu a cada um de nós, que é compartilhar aquilo que estamos aprendendo com o máximo de pessoas possível. Isso aí abreviará a volta de Jesus. Amém. Nos tome, Senhor, em tuas mãos nessa noite. Guarda-nos enquanto repousarmos. E por tua misericórdia, ao nos levantarmos amanhã, tenhamos o desejo. Peçamos ao Senhor pessoas para compartilharmos aquilo que temos aprendido de ti. Fica conosco nessa noite, abençoe todos nós. É o que nós te agradecemos, te exaltamos, no bendito e sagrado nome do nosso Salvador Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Amados, vocês durmam com Deus. Amém. Amém. Amém, igualmente.
Que Deus abençoe todos nós. Amém. Amém. Boa noite. Boa Tchau, noite, pessoal. querido. Boa noite. Boa noite. Todos. Boa noite.